Este programa tem o apoio de GMS Store, o teu especialista Apple. Se adoras o iPhone, vais amar o Mac. O Mac é fácil de usar e a tua vida ganha um novo ritmo. Até 5 de maio, não percas descontos até 400 € no teu novo Mac. Visita uma loja GMS Store, o teu especialista Apple. Mais informações em gmsstore.com. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Donald Trump arrependeu-se ou foi obrigado a recuar? It took great courage for him to stay the course until this moment. And what we have ended up with here, as I told everyone a week ago, they're in this very spot, do not retaliate and you will be rewarded. Scott Bessent falava aos jornalistas no exterior da Casa Branca na quarta-feira e a CBS apanhava um momento em direto. O secretário do Tesouro, o equivalente a ministro das Finanças dos Estados Unidos, elogia o que chama de estratégia e coragem de Donald Trump. Acrescenta que a suspensão das tarifas por 90 dias, sendo que se aplicam taxas de 10%, é uma resposta a todos os que demonstraram interesse em negociar. Mas esta mais recente mudança de rumo de Donald Trump na guerra das tarifas pode estar mais relacionada com o receio de uma gigante crise financeira do que com uma estratégia pensada. E é sobre isto que vou conversar com Bruno Cardoso Reis, historiador, especialista em relações internacionais e autor do podcast 5 Continentes. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 11 de abril. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Só para não nos perdermos neste, eu chamar-lhe carrossel tarifário, o que é que Donald Trump defendia no início desta semana? Bem, basicamente defendia que as tarifas eram uma coisa magnífica, que quem pagava as tarifas, os impostos alfandegários, eram os estrangeiros e não as empresas e eventualmente os consumidores americanos e, portanto, basicamente era possível avançar com uma guerra comercial global sem haver problemas, sem haver consequências. Agora, realmente, o que ficou bastante evidente com grande rapidez foi que ninguém acredita nisso, pelo menos entre os atores económicos importantes, entre a própria opinião pública americana, há grandes dúvidas, mas sobretudo entre os atores económicos americanos, isso ficou muito evidente, quer com a Bolsa, quer até com sondagens. Houve uma sondagem, por exemplo, direcionada a um inquérito, no fundo, aos administradores de empresas, aos CEOs. 69% esperavam uma recessão este ano, como consequência desta guerra comercial, e 82% esperavam um aumento significativo da inflação. E, portanto, aparentemente isso, a certa altura, terá pesado nas decisões de Donald Trump, mas a ideia inicial realmente, e sabemos que isso é uma coisa que ele diz há muitas décadas, é que as tarifas são uma espécie de remédio mágico para todos os males económicos da América, podem levar à reindustrialização, podem ser uma fonte de receita para ajudar a resolver o déficit. E o que é facto é que ainda na manhã desta quarta-feira, Donald Trump sugeria que era um bom momento para comprar ações, estava tudo bem. Isto durante a manhã. Depois do almoço, avançava com 90 dias de suspensão desta guerra das tarifas, com exceção da China, que à hora que estamos a gravar, e eu quero fazer esta ressalva porque tudo isto muda muito depressa, enfrenta 125% de tarifas aduaneiras. Afinal de contas, que estratégia é esta, Bruno? Se é que há aqui uma estratégia, mas também já lá vamos. Bem, essa é outra questão, é que um dos grandes problemas é que de facto não parece haver aqui uma estratégia coerente. Durante uma série de dias houve esta ideia, bem, mas isto provavelmente é uma posição negocial e portanto vai-se recuar, mas aquilo que ouvíamos do Presidente Trump e das pessoas próximas da Casa Branca era que não, era que realmente eram para manter. Houve sempre a suspeita que no fundo havia aqui uma diferenciação entre estas tarifas mais elevadas, por exemplo, de 25% em relação à União Europeia, ou de 20% em relação à União Europeia nesse caso, e depois uma espécie de tarifa universal de 10%, que os Estados Unidos aplicam até a países
em relação aos quais têm superávit, ou seja, em relação aos quais vendem mais do que compram bens e serviços, que era supostamente aqui o grande argumento da tal reciprocidade nas tarifas. Portanto, e de facto é importante recordar isso, que isto não acabou, ou seja, não só continua com a China, mas mantém-se as tarifas de 25% em relação ao aço, ao alumínio, etc., por exemplo, europeu ou canadiano, ou de onde vier, e esta taxa mínima, digamos, de 10%, acrescido ao que era pago anteriormente de taxas alfandegárias. Mas realmente o grande problema aqui parece ser esta indefinição de base, que isto no fundo é uma forma de pressionar para tentar obter cedências, e o objetivo em última análise seria algo como acordos de livre comércio, ou seja, acabar com estas tarifas que distorcem realmente aqui os preços, mas esse não parece ser realmente, não parece ser a estratégia de Donald Trump, que parece acreditar que consegue, até com o poder americano, no fundo, extrair concessões unilaterais vantajosas para os Estados Unidos, portanto, no fundo, inverter aqui os termos em que a questão se coloca e tentar sistematicamente ter superávites. Ora, mais uma vez, isso, de acordo com a maior parte dos analistas, e enfim, é uma questão de lógica, não parece fazer muito sentido. Se os Estados Unidos querem fazer mais carros, têm de importar, por exemplo, mais metais ou mais borracha para fazer esses carros, que são produtos que não podem simplesmente começar a produzir nos Estados Unidos. Não se descobre uma mina de ferro porque o Presidente decide que é preciso mais ferro e, portanto, têm de importar dos países onde isso realmente se produz. Ou café, ou bananas, que são produtos que os Estados Unidos basicamente não conseguem produzir por questões climáticas, etc. Mas, portanto, realmente, mesmo isso parece não ser um elemento dissuasor de Donald Trump e, portanto, esse é o problema, no fundo, este efeito de incerteza. A única certeza que conseguimos ter aqui é que o Presidente norte-americano é um fator de incerteza, de instabilidade permanente na economia, nos mercados globais, e isso é realmente bastante preocupante. E Bruno, antes de continuarmos nesta história, pedia-te só que nos apresentasses aqui rapidamente duas figuras que podem ser interessantes e importantes nesta história do dia. Estou a falar de Peter Navarro e Scott Bessent. Quem são estes senhores? Bem, são muitas vezes apresentados um pouco como aqui os líderes de duas correntes distintas na administração de Donald Trump. O Peter Navarro é, no fundo, o líder da corrente proteccionista, é doutorado em economia, mas é uma figura muito excêntrica e muito fora das correntes dominantes na economia, sempre defendeu muito esta agenda de nacionalismo económico, de proteccionismo, aliás, durante muito tempo, como democrata, como elemento à ala esquerda, se quisermos, populista do Partido Democrático. Só com Donald Trump é que realmente se muda definitivamente para o Partido Republicano. O Scott Bessent também vem, se quisermos, do apoio ao Partido Democrático, apoiou o Al Gore, o próprio Obama, etc. Mas é um grande investidor. Aqui há um elemento também paradoxal, que era foi o braço direito durante muitos anos do George Soros, que é uma figura, digamos, um alvo preferencial desta direita mais nacionalista que apoia Donald Trump, e aliás levou a que houvesse oposição a que ele fosse nomeado, e supostamente é o representante desta ala mais convencional, mais internacionalista, mais acusada de ser globalista pelos críticos desta direita mais nacionalista. Agora, eu queria, a minha impressão é que, de facto, não faz muito sentido falar em correntes organizadas na administração de Donald Trump, onde prevalece a desorganização e, sobretudo, prevalece Donald Trump, e onde há uma grande dificuldade, ao contrário do seu primeiro mandato, em haver vozes críticas ou alternativas que fazem algum tipo de pressão ou de resistência àquilo que o Presidente defende. Eu não tenho dúvidas que Scott Bessent acha que isto é uma asneira terrível, mas a verdade é que publicamente veio defender este tipo de políticas, embora realmente temos informação que nos bastidores procurava argumentar sempre no sentido de taxas mais baixas ou de rapidamente se passar para a negociação e suspender estas taxas mais elevadas. Já regressamos à conversa com Bruno Cardoso Reis, historiador, especialista em relações internacionais e também segurança, e que está nesta altura em Washington. Terá sido estratégia ou medo por parte de Trump que levou aqui a uma nova mudança na política? O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB.
Era o cantor de Moçambique, a voz romântica. Era o Marco Paulo de Moçambique. Pá. Episódio 4. Cantor, espião e playboy. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Bruno Cardoso Reis, presença habitual na Rádio Observador e autor do podcast 5 Continentes. Bruno, Navarro e Bessent já percebemos que são figuras importantes nesta corte, vamos chamar-lhe assim, de Donald Trump, mas, como estavas a dizer há pouco, terá sido Scott Bessent convencer o Presidente dos Estados Unidos que esta guerra das tarifas poderia ter consequências imprevisíveis? Bem, temos várias, reportagens de fundo a falar de várias pressões, várias influências, até documentadores, de altos responsáveis da empresa que apareceram na Fox News a dizer que isto era um grande problema e que até aí tinham sido muito positivos em relação a Donald Trump e apoiantes de Donald Trump. A mim parece-me que foi uma combinação de fatores. Eu duvido que haja figuras muito influentes em termos da administração. A mim parece-me que isto confirma, embora, com alguns sinais preocupantes, aquilo que eu várias vezes fui ouvindo e também fui dizendo, que é a impressão de quem trabalhou com Donald Trump e que no fundo ele reage, apesar de tudo, ainda alguma coisa aos mercados financeiros. Vários dias de uma queda, digamos, brutal das bolsas norte-americanas, isso terá tido um impacto grande, e reage a alguma coisa também à percepção que tem do que é, no fundo, a forma como isto está a ser recebido pela opinião pública. E a verdade é que, em termos de opinião pública, é bastante claro que, os americanos até podem aceitar, por exemplo, sanções em relação a tarifas em relação à China, mas têm muito mais dúvidas em relação aos aliados tradicionais e, sobretudo, não querem pagar mais, ou seja, não têm a certeza, porque Donald Trump insiste que isto não vai ter custos económicos significativos, mas é muito claro que 70%, mais de 50% dos americanos, vai variando de acordo com as sondagens, mas sempre mais de 50% não querem pagar mais pelo preço dos produtos, for o resultado desta guerra comercial. E, portanto, parece-me que foi sobretudo esses fatores e uma quebra na sua popularidade, ou seja, ele caiu 4 pontos percentuais nestas últimas semanas, portanto já está nos 42% na média das sondagens e, portanto, isso parece-me que continuam a ser coisas que Donald Trump valoriza alguma coisa, embora esteja claramente muito mais à vontade do que estava no seu primeiro mandato, muito menos condicionado até por esses fatores. E aqui chegados, Bruno, que consequências é que esta nova travagem pode ter? E também, no fundo, pergunto-te, Trump foi confrontado com a realidade dos factos, ou a aparente realidade dos factos, e terá sido isso a levá-lo a mudar de rumo? Bem, o grande drama para a Europa, para o resto do mundo, para a economia global, é realmente esta ideia de que Trump continua a ser um ator e um fator com enorme poder, porque os Estados Unidos são a maior economia global, são um quarto da economia global, são um fator de instabilidade, ou seja, não se sabe, ele agora suspendeu por 90 dias, mas o que é que vai acontecer a seguir? Em que termos é que ele quer negociar? Exatamente o que é que ele quer negociar? Ele parece acreditar que consegue fazer negócios basicamente impossíveis e, portanto, tudo isso realmente cria aqui na economia global um enorme receio. É difícil ter boas alternativas em relação aos Estados Unidos, mas claramente é nisso que os países e estes grupos económicos regionais, como a União Europeia, a ASEAN, na Ásia, o Mercosul, houve agora uma grande cimeira também de países da América Latina em que esteve lá a dizer exatamente isso. Temos de diversificar relações, temos de consolidar acordos de comércio livre com outros parceiros para tentar compensar um pouco o lado americano, mas realmente o drama global é esse. Os Estados Unidos são um ator aqui incontornável e que tem um enorme potencial de causar estragos, mas com este presidente não se sabe exatamente com aquilo que se conta, e mesmo para aliados tradicionais, como a Europa, realmente isso parece valer muito pouco para esta administração, para Donald Trump. Em certo sentido, estar mais ligado, mais dependente, mais interdependente dos Estados Unidos, até é negativo no sentido em que dá mais capacidade de pressão aos Estados Unidos e, portanto, tudo isso realmente significa que temos aqui uma receita para, a par de, uma multiplicação de conflitos armados, de instabilidade e incerteza por essa via, de guerras como a Ucrânia ou no Médio Oriente, temos este fator adicional de instabilidade ao nível da própria economia global, que é realmente esta obsessão nacionalista, protecionista de Donald Trump, que vai ser muito difícil de gerir, mas vai continuar durante os próximos 4 anos, claramente. Obrigado, Bruno. Obrigado.
Bruno Cardoso Reis é comentador na Rádio Observador, autor do podcast 5 Continentes, é historiador, é especialista em relações internacionais e em questões de segurança e está nesta altura em Washington. Deixo ainda algumas notas importantes para esta sexta-feira. Para já, a recomendação da leitura de um especial assinado pelo jornalista da secção de Economia do Observador, Edgar Caetano, precisamente sobre esta questão do pensamento estratégico que poderá estar, ou não, por trás das ideias de Trump, que tem de arranjar dinheiro para pagar a dívida norte-americana. Este especial tem o título O Banqueiro, a China, os Republicanos ou o castelo de cartas no mercado de dívida, quem fez Trump recuar nas tarifas. E nesta sexta-feira destaca ainda para Luís Montenegro, que pela AD apresenta o programa eleitoral da coligação PSD-CDS às 5 da tarde no Centro de Congressos em Lisboa. E à noite há 2 debates a ter em conta e num deles há um motivo extra de interesse. Está agendado para as 9 da noite na TVI o debate entre a AD e o LIVRE. Ora, em representação da AD estará Nuno Melo, presidente do CDS, o que levou a um protesto do Partido Livre, que decidiu por isso enviar Isabel Mendes Lopes, a líder parlamentar, e não Rui Tavares, que só queria debater com Luís Montenegro. Pelo menos não haverá cadeira vazia em horário nobre na televisão. O outro debate da noite será entre Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e Paulo Raimundo, em representação da CDU, às 10 da noite, na SIC Notícias. Esta foi a história do dia. A sonoplastia do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.